Olá, queridos alunos. Então, vamos lá na nossa correção das nossas atividades de revisão, tá? Vou explicar passo a passo como é que resolve cada uma. É exatamente o que você necessita para poder fazer a nossa avaliação, tá? Lembrando que eu estou cobrando nela 4 tópicos, que é MMC, MDC, potência e raiz, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a nossa questão número 1, que é para calcular as potências a seguir. Então, quando fala para você calcular a potência, você tem que realmente fazer a conta, tá? Então, porque às vezes você tem aí um exercício de potência que é só você mexer com os expoentes, aí é um outro tipo de exercício. Isso é para você calcular, tá? Então, a gente tem aqui 2 elevado a 5, quer dizer que eu tenho 2 aparecendo 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente faz multiplicando 1 a 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Tá? Então, é 1 a 1. É muito comum o aluno se confundir e falar que 2 elevado a 5 é igual a 10. Fazer 2 vezes 5. Muito comum acontecer isso. E tem que se atentar que o expoente é a quantidade de vezes que o número está aparecendo. Tá? 3 elevado a 4 é o 3 aparecendo 4 vezes, que resulta em 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 6 elevado a 3 é o 6 aparecendo 3 vezes. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Você vê que o número cresce muito rapidamente, né? Você vê que 6 vezes 6 vezes 6 deu um número já de 3 dígitos, né? Então, a gente tem um hábito de falar que esse problema está exponencial. Ou seja, tudo que é gerado ao expoente tem a tendência de crescimento muito rápida, tá? Então, na questão 2 é escrever os quadrados perfeitos até 100, ou seja, quais são os quadrados perfeitos que existem até o número 100. Para saber isso, o que é um quadrado perfeito? O quadrado perfeito é dois números iguais que multiplicados resultam num quadrado perfeito. Então, vou pegar todos os números iguais que eu conheço, com exceção do 1, né? E vou multiplicar até chegar próximo ou igual a 100, né? O 1 não entra porque 1 vezes 1 é 1, né? E ele não é considerado um quadrado perfeito por uma questão de, por exemplo, se você pegar um pontinho, multiplicar o pontinho, vai ficar um pontinho ali. Então, ele não faz uma figura geométrica, o número 1, tá? Então, não diz que é um quadrado perfeito. Vamos lá. Temos aqui 2 vezes 2 é 4, então, 4 é um quadrado perfeito. O 9 é um quadrado perfeito. O 16 é um quadrado perfeito. O 25 é um quadrado perfeito. Não chegamos a 100 ainda. Então, a gente continua. A gente fez 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Então, tem 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Chegamos a 100. Então, de 2 até 100 existem 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. São os quadrados perfeitos até 100. Tá? Então, aqui, na número 3, agora, ele quer que a gente calcule a raiz quadrada de 900. Falei quadrada porque tem outras raízes, tá? Tem a raiz cúbica, tá? Tem a raiz quarta. No sexto ano, a gente só estuda a raiz quadrada, que a gente quer dois números iguais que resultem em 900. Como é dois números iguais que resultam em 900, eu tenho uma primeira maneira de resolver, que é por tentativa e erro. Então, eu botei ela aqui, ó. Cadê ela? Tá aqui. Demorou a aparecer, mas tá aqui. Ó, fazendo por tentativa é o seguinte: eu pego como raiz quadrada são dois números iguais que multiplicados dá o resultado de dentro da raiz. Eu faço um teste num cantinho, pego 20 vezes 20, 400. Falta muito para 900 ainda. Então, eu dou um pulinho a mais e tento aqui, 25 vezes 25, 625. Ainda não chegou. Faço um outro teste aqui, ó, 29 vezes 29, 841. Não chegou ainda. 30 vezes 30, 900. Então, aqui, ó, a raiz quadrada de 900, os dois números iguais que multiplicados dá 900 é o 30. Então, essa é uma maneira de eu resolver. Tá? Então, a raiz de 900 é 30.
Porém, existe uma outra maneira, porque essa maneira aqui, você olhou aqui 4 linhas, mas ela é trabalhosa. Você multiplicar num papel 20 vezes 20, 25 vezes 25, 29 vezes 29, 30 vezes 30, ele dá um trabalho. Tá? Mas tem uma outra maneira que a gente resolve, que é pelo método da fatoração. Tá? Isso aqui é uma aula importante que eu estou falando com você agora. Tá? Entende isso? Qualquer coisa, você pega algumas raízes quadradas, por exemplo, eu gosto desses quadrados perfeitos aqui. Faz do jeito que eu vou fazer esse 900, que você vai ver que dá certo também. Então, acontece, a gente já sabe o que é fatorar. Então, vou pegar o 900, vou botar uma linha na lateral direita dele, a linha vertical, e vou fatorar. A gente fatora primeiro com o primeiro número que a gente consegue aqui, número primo é o 2. Então, divido 900 por 2 dá 450. Dá por 2 ainda porque é par, dá 225. Não dá mais por 2. Será que dá por 3? O critério de divisibilidade por 3 é somar os algarismos aqui e ver se está na tabuada do 3, né? Então, tem aqui 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 está na tabuada do 3. Então, 225 dá para dividir por 3, tá? Boto 3 aqui. 225 dividido por 3 dá 75. 7 mais 5, 12. Então, dá para dividir por 3 ainda, porque 12 está na tabuada do 3, né? 3 vezes 4, 12. Dá por 3 ainda, que dá 25. 2 mais 5 é 7. 7 não está na tabuada do 3, não dá. Próximo número primo é o 5. 25 dá para dividir por 5, né? Porque termina com 5. O critério de divisibilidade do 5 é terminar com 0 ou 5. Que dá 5, dividido por 5 dá 1. Beleza. Ó, lembrando aqui, ó, se você olhar o 900, daria para dividir por 5, mas você tem que ir eliminando. Lembra que eu estou falando sempre isso, tem que eliminar todas as possibilidades do 2 para você ir para o 3 e depois para o restante. E aqui somente os números primos, tá? Então, olha só. Como eu estou resolvendo uma raiz quadrada, eu já falei o seguinte, que raiz e potência se relacionam, são operações que se relacionam. Como assim? Igual mais se relaciona com menos, né? Como assim? Eu tenho 30 reais. Gasto 30 reais, quer dizer, eu faço a conta. Se eu tenho, é mais, né? Eu recebi 30. Se eu desconto 30, eu zero ali. Então, o mais e o menos, eles se cancelam ali, né? E outro exemplo de operação que se relaciona é vezes com divisão, né? Igual aqui. Tenho 20 vezes 20 deu 400. Se eu pegar 400 e dividir por 20, vai dar 20. Então, a gente multiplicar e dividir são operações que se relacionam. E a potência e raiz é a mesma coisa. Por exemplo, se eu pegar raiz de 9, aqui no cantinho aqui, ó, raiz de 9 dá 3. E se eu pegar 3 ao quadrado, que é a potência, né? Raiz 3 ao quadrado, dá 9. Raiz de 9 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Está vendo? Vai e volta, vai e volta. Então, potência e raiz, potência ao quadrado se relaciona com raiz quadrada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pares que eu achei aqui. Então, quais os pares que eu achei? Eu tenho aqui 2 ao quadrado, tenho 3 ao quadrado e tenho 5 ao quadrado. Então, está aqui. Agora, eu vou pegar eles e vou colocar dentro da raiz. 2 ao quadrado seria 4, né? E a raiz de 4 não é 2? Está aqui, ó, do lado. Ó. 2 vezes 2 é 4, a raiz de 4 seria 2. Então, isso aqui vai se cancelar, esse expoente vai se cancelar com essa raiz. 3 ao quadrado não é 9? 3 vezes 3 é 9. Raiz de 9 não vai ser 3? Então, essa potência aqui vai se cancelar também com essa raiz. E 5 ao quadrado seria 25. A raiz de 25 é o próprio 5. Então, todos esses números aqui, a potência vai se cancelar com a raiz. E eu tenho aqui, ó, fico só o 2, o 3 e o 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Olha ali, ó. Raiz de 900 igual a 30. Esse foi um raciocínio novo. Então, provavelmente você está aí coçando a sua cabeça e falando, nossa, você não entendi nada. Mas isso aí é muito
tranquilo, a partir da terceira vez que você faz, você entendeu o processo, você vai ver que é bem mais fácil você resolver uma raiz de um número grande por fatoração do que por tentativa e erro, tá? Dá para resolver pelos dois jeitos? Dá. Mas o correto, né, se você for fazer uma conta para resolver uma raiz de um número grande, é fatorando. E vai ter um dado momento da sua vida escolar que você vai ter que resolver raiz pelo método da fatoração, que no caso é quando uma raiz não é exata, você tem que resolver por fatoração. Então, esse jeito que eu estou mostrando a princípio é para você acostumar. Nossa, professor, mas você está ensinando isso agora, na hora da avaliação? Eu não estou falando para você fazer assim na hora da avaliação. Eu estou te mostrando uma maneira que você pode resolver raiz, mas que você pode resolver também do jeito que eu já te ensinei, que é dois números iguaizinhos que multiplicados deu o resultado de dentro da raiz. Tá? Mas estou te dando aqui mais uma possibilidade. Por que eu não ensinei isso antes? Porque não tem como eu te ensinar isso aqui se você não sabe fatorar. A gente acabou de aprender de fatorar agora há pouco tempo, que a gente fez MMC e MDC. Então, eu consigo te mostrar isso agora. Então, eu estou te dando mais uma ferramenta para você resolver raiz. Mas qual maneira você vai resolver na avaliação? Qualquer uma das duas. Tá? Ou essa aqui. Só se atenta ao resultado. E você tem também aqui a possibilidade de chegar nessa fatoração e no final fazer uma prova real. Que é o quê? Pegar aqui 30 vezes 30 e você vai ver que dá 900. Então você vê com certeza que a raiz de 900 é 30. Tá? Então vamos lá aqui. Número 4. Tem que calcular o 9 elevado a 3 ou 9 elevado ao cubo, que se diz muito 9 elevado ao cubo, quando tem o 3 em cima fala que está elevado ao cubo. Em seguida, escreva qual é a base, o expoente e a potência. Então, você vai escrever o que é base, o que é expoente, o que é potência. Então, calcular primeiro. 9 ao cubo, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Agora, qual que é a base? O 9. Qual é o expoente? O 3. E qual é a potência? 729. Para que eu estou cobrando isso? E isso faz muita diferença, você saber o nome. Porque você vai estudar em polinômio toda hora, você vai escutar o professor falar assim, só uma base, agora o expoente, vê se o expoente é igual. Vai escutar toda hora isso. Então você tem que saber o que é base, o que é expoente, o que é potência. Esse nome tem que estar gravado. Você vai escutar toda hora, o professor não vai falar assim, o númerozinho que está em cima, o númerozinho que está embaixo. Né? Ele vai falar expoente, base e potência. Então você tem que saber o que é cada um. Tá? Continuando. Então, vamos lá aqui. Escreva os critérios de divisibilidade dos números a seguir. Então, eu botei o número, se eu não me engano, 2, 3, 5 e 6. Você escreveu o critério de divisibilidade que está no seu livro. Era só você ir no seu livro e olhar. Tá? Então, aqui eu comecei com 2. O número é divisível por 2. Todo é divisível por 2. Todo número terminado com número par. Ou seja, o número que é múltiplo de 2. Qualquer número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8, ele vai ser divisível por 2. Tá? Qual pode ser o tamanho que for. Olha para o último. Ele é par, o número todo, ou 0, vai ser divisível por 2. O critério de divisibilidade por 3 é divisível por 3 todo número cuja soma dos algarismos resulte em um múltiplo de 3. Igual a gente acabou de fazer no exercício anterior ali, né? Aí a gente tinha o número 75, por exemplo, né? A gente pegou os algarismos 7 e 5 e somou, né? 7 mais 5, 12. E a gente sabe que 12 está na tabuada do 3, né? 3 vezes 4, 12. Então, a gente já pega e sabe que vai dar uma divisão exata. Para que serve isso? Se eu visse, por exemplo, que era 74, 7 mais 4 daria 11, né? Então, 11 não está na tábua do 3, eu nem tento dividir por 3. Me poupa, sabe, o critério de divisibilidade, me poupa trabalho. E é o que sempre a matemática quer fazer, poupar trabalho. Ela quer uma coisa objetiva, tá? Então, aqui, dividir por 5, todo número que termina com 0 ou 5, muito fácil também.
E o de 6 é divisível por 6 todo número que for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, você quer dividir o número por 6, aí você olha ele lá. É par? Opa, já dá para dividir por 2. Somou os algarismos, está na tábua do 3, então esse número com certeza vai dar para dividir por 6. Olhou o número lá ímpar, já sabe que não vai dar para dividir por 6, porque ele tem que ser par. Então, isso aqui ajuda muito também numa divisão. Tá? Número 6. Escreva os números primos até 50. A gente fez essa questão no livro. Eu pedi para a gente fazer novamente para a gente exercitar e gravar, porque a gente tem que gravar os números primos, tá? Agora que eu estou vendo aqui, está escrito errado. Está escrito primemos, é primos, tá? Esse ME aqui veio demais. Aí eu corrijo no slide lá. Escrevo números primos até 50. Então vamos lá. Eu botei como observação que é o seguinte, que na página 329 do nosso livro, descobrimos números primos, que eu escrevi certo, primos até 50 pelo método de Aristóteles. Está escrito Eratóstenes, mas se fala Aristóteles. Então, a gente já tinha feito essa atividade, que a gente numerou de 2 até 50 e foi cortando ali, lembra dessa aula? Então, a gente pode só reescrever, que no caso a gente tem que gravar. O 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Esses números são números que não há divisor além do 1 e dele mesmo. Por isso são primos. Tá? Agora aqui no 7 eu pedi para a gente calcular um MMC, né? Que é o menor múltiplo comum. Eu botei aqui o número 2869. Eu botei esse aqui que vai dar um número grande para a gente exercitar uma coisa mais difícil, tá? Então a gente bota ali o 28 e o 69, traça a linha vertical aí na direita. Então a gente começa aqui, dá por 2 algum? Dá o 28 porque é par. Vai dar 14, 69 não dá para dividir, repete. Dá por 2 ainda o 14, que dá 7, 69. Já sei que o 7 é primo, olha ele aqui, ó. Só dá para dividir por ele mesmo. Então, vou focar aqui no 69. Não dá por 2, dá por 3. Olha o critério de divisibilidade por 3. Somar os algarismos. 9 mais 6 dá 15. 15 está na tabuada do 3, né? 3 vezes 5, 15. Então, vai dar para dividir por 3. Repito, 7 e vai dar 23. 23, 2 mais 3 é 5, não dá por 3. Se você olhar para cá, olha aqui como é que gravar os números primos ajuda muito. A gente vê o quê? Que 23 só vai dar para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, eu tenho 7 e tenho 23. O 7 só dá para dividir por 7, que dá 1. E 23 só dá para dividir por 23, que dá 1. Viu como é que... Se você não soubesse o número primo aqui, você ficar sofrendo aqui, ó, à toa, por não saber uma coisa, não ter gravado uma coisa que eu estou falando que vai te facilitar. Tá? Então, agora é só eu pegar como é o MMC, é só multiplicar todos eles. Não confunde com a bolinha. A bolinha a gente bota no MDC, que é o maior divisor comum. Então, a gente pega ali, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 vezes 23 dá 1937. Eu fico muito triste quando eu vejo o aluno fazer todo o processo certinho, na hora de multiplicar aqui ele erra. Aí, poxa, eu fico triste, quando eu vejo, poxa, o aluno entendeu, quer dizer, ele entendeu o que eu expliquei, mas não tá conseguindo fazer a tabuada, errou a conta toda. E a matemática não tem esse, eu errei metade, eu acertei mais ou menos. Se você acertar mais ou menos, quando você, Deus quiser crescer e tiver uma empresa, você fizer a conta mais ou menos, e toda vez der dinheiro a mais para seus funcionários, você vai quebrar a tua empresa. Então, não pode existir conta mais ou menos. Ou ela está certa ou ela está errada. Tá? Não adianta você fazer o processo todinho da conta e no final dar o resultado errado. Então, vamos lá. Agora a gente tem o MMC entre 28 e 69. Eu vim para cá.
Não, é 69, é esse aqui, ó, 108, 92, 35. Ele lá está demais. Então, a gente bota aqui os números e traça a linha na lateral direita. O 108 dá por 2, o 92 também. Então, a gente bota ali, dá 54, 46. O 35 não dá, repito. 54, 46 dá por 2 ainda. Vai dar 27, 23. Ó, já sei que 23 é primo. Olha lá, e o 35 repito. Não tem mais nada a par, vejo 3. 7, 8, 9, que é o 27 dá por 9. O 23 já sei que é primo, não vai dar. 3 mais 5, 8 não vai dar também. Então, só ali, só o 27. Vai dar 9, vai dar 23 e 35. 9 dá por 3 ainda. 3, 23, 35. Dá por 3 ainda, que dá 1, 23, 35. 35 dá por 5. Então, dá 1, 23 e 7. Né? E aqui, o 23 e o 7, eu já sei que os dois são primos, então só vai dar por 7 e por 23. Tem que multiplicar tudo isso aqui. Que, ó, 2 ao quadrado, ó, 3 ao cubo, que é 1, 2, 3, vezes 5, vezes 7, vezes 23. Fazendo essa conta toda aí como contão, né? Não podemos ter medo de contão. Tá aqui, ó, 86.940. 86.940. Agora aqui na número 8, eu botei aqui um MDC. Essa letra A eu resolvi pelo jogo da velha. E a letra B eu resolvo pela fatoração. Tá? Já está até aqui eu esqueci de tirar, mas deixa assim mesmo. Vamos lá. Pego 240. Aqui está só a resposta. 240 e o 37. Aqui a ordem interfere. Tá? Tem que botar o maior primeiro. Então, 240 dividido por 37 dá 6 e resta 18. Isso aqui não precisa fazer de cabeça, faz num cantinho. Né? Eu estou desde o começo falando que o aluno não pode ter dúvida em divisão, multiplicação, não pode ter mais. A partir do sexto ano, isso aí tem que ficar banal, ficar tranquilo, uma coisa boba. Você faz tranquilamente, não pode ter dúvida mais nisso. Se tem ainda, fala comigo para eu te ajudar. Então, 18 eu boto aqui do lado do 37, agora eu tenho 37 dividido por 18, que vai dar 2 e vai restar 1. Restou 1, vou botar aqui. Obviamente vai dar 18, né? 18 vezes 18 vezes 1 dá 18, 18 menos 18 vai sobrar nada. Então, o MMC entre 240 e 37 deu 1. Tá? Então, tá aqui. Quer dizer, não tem divisor comum. Tá? Agora aqui, ó, 432, 56 e 12. Eu sempre acho melhor, a minha opinião particular, né? Cada um acha melhor um método. Quando tem três números, eu resolvo por fatoração, tá? O MDC, eu sempre acho mais fácil. Porque eu boto meu raciocínio dentro e às vezes não preciso nem fazer tanta e até lá no final, que eu acho que é o caso dessa questão aqui. Vamos ver. 432, 56 e 12, todos dão para dividir por 2, todos são pares. Então, aqui, ó, 432 dá 216, 28 e 6. Bota a bolinha ali. Isso aqui é MDC, não é MMC, grava isso. Que vai dar por 2 ainda, que tudo é par. Dá 108, 14 e 3. Dá por 2 ainda aqui, ó. Esqueci de botar a bolinha aqui, porque deu para dividir os 3. Que é o 108, 14, dá por 2, o 3 não. Que é o 54, 7 e 3. Aqui eu paro. Eu falei na outra aula porque e vou falar mais uma vez. Se eu estou ciente do que eu estou fazendo, eu percebo nesse momento o quê? Que não vai ter mais nenhum número que divida os 3 ao mesmo tempo, porque 7 é primo. 7 é primo, 3 é primo. Então, vai ter um número que divide 3, vai dar 1, depois vai ter um número que divide 7, que dá 1. Fora a divisão que eu vou fazer aqui no 54. Então, eu vou ter trabalho daqui para lá à toa, porque no MDC eu busco o número que divide os 3 ao mesmo tempo. E nesse momento aqui estou vendo que não há nenhuma possibilidade, posso repetir essa frase, não há nenhuma possibilidade de um número que divida esses 3 números ao mesmo tempo, porque 7 e 3
são números primos diferentes, não tem relação nenhuma um com o outro, tá? Então, já achei aqui o meu MDC, tá vendo? Pelo meu raciocínio, eu já cheguei ao resultado. Se você fizer pelo jogo da velha aqui, também, que é o método de Euclides, né? Você também vai chegar no mesmo resultado que eu, a mesma coisa, tá? Deve ser um processo mais longo, mas vai chegar no mesmo resultado, tá? Tem que chegar aqui, ó, a 4. Porque tem o 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Ou seja, o MDC entre 432, 56 e 12 é 4. Agora temos os dois últimos problemas. O MMC e o MDC eles têm característica, tá? A característica deles é o seguinte: o MMC ele sempre vai vir MMC, menor múltiplo comum, sempre vai vir quando ele quer coisas que coincidam, que vão ocorrer mais uma vez, né? Como aconteceu uma vez e eles tomaram valores diferentes, como por exemplo passar dos anos, passar do tempo, e aí ele quer ver se vai haver alguma coincidência e daí a quanto tempo, tá? Então, aqui ó, você vê que essa é a característica desse problema. Ó. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos ó, do mesmo ponto inicial, quer dizer, um está 12 minutos, o outro está 14 minutos, um está correndo mais rápido que o outro, né? Esse que completa o percurso em 12 minutos, ele está mais veloz do que esse que demora mais para completar, ele completa em 14. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida. Então, isso aqui é a característica do nosso MMC. Então, eu boto lá o 14 e o 12. Não tanto faz a ordem aqui. E vou fatorar aqui ó, por 2 dá 6, dá 4. Por 2... Ih, foi errado ali. Nossa, está tudo trocado. Vamos lá. Por 2 dá 3 e dá 7. Não dá mais por 2 aqui, entra o 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não dá, eu repito. Só dá só por 7 agora que dá 1. Foi tudo trocado aqui, né? Mas deu para entender, não. 12 e 14, dividir por 2 deu 6 e deu 7. Dividir por 2, o 6 dividido por 2 deu 3, o 7 repetir. Não dá mais para dividir por 2, dividir por 3, deu 1 e o 7 só por ele mesmo. Agora, multiplicando isso tudo, deu 84. Ou seja, 84 é o menor múltiplo comum entre 14 e 12. Então, vai ter um número que multiplica 14 e que multiplica 12, que dá 84. Então, esse é o momento em que eles vão se coincidir. Tá? Esse é o momento que vai ocorrer esse fato. Na resposta, eu fiz só uma observação para a gente raciocinar dentro disso, que não existe 84 minutos. Né? Minutos vão até 60. Então, tá aqui. Ó. Como 84 minutos é igual ao quê? Eu tiro 60 que faz 1 hora e sobra 14. Né? 6... Não, sobra 24. Não escrevi errado aqui. Sobra 24, tá? Então, 1 hora e 24 minutos. Eles se encontram no ponto de partida. Tá? Daí a 1 hora, se eles continuarem nesse ritmo, 14 e 12, daí a 1 hora e 14 minutos, eles vão se passar de novo juntinhos ali. Tá? Na slide eu vou corrigir, isso aqui é 24, tá, crianças? 6, 7, 8. 60 menos 84 menos 60, sobra 24. Tá? Vamos lá. E aqui é o seguinte. Então, bem na minha frente. O professor de história precisa dividir uma turma de alunos em grupos. Falando em dividir, você já pensa em divisor. O MDC é o quê? Divisor comum, tá? É o maior divisor comum. Então, isso que você vai ter que ver. Você já tem essa ideia. Quando você começa a ler, você já tem essa ideia. Dividir. Ó. O professor de história precisa dividir uma turma de alunos em grupo, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos, né? Ou seja, meninos e meninas. Quantos componentes terá cada grupo? Primeira pergunta. Quantos grupos serão formados? Segunda pergunta. Então, boto ali, já até apertei sem querer, já está aqui, ó, 24 e 16. Dá por 2. Ih, não está a linha aqui, mas pode contar a linha aqui. Dá por 2, 24 dividido por 2 dá 12. 16 dividido por 2 dá 8. Tá?
Aqui 12 e 8. Como eu dividi os dois ao mesmo tempo, bota a bolinha aqui. Tem aqui 12 e 8. Dá por 2 ainda. Mas tudo trocado. Deixa eu apertar aqui que deve vir tudo aqui. Aí, pronto, agora tá melhor. Aqui, ó, 12 e 8 dividido por 2 dá 6 e dá 4. Divide os dois, bota bolinha. 6 e 4 dá por 2, ainda dá 3 e dá 2. Já olha aqui, vejo que 3 e 2 não vai ter nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, né? Que aqui eu botaria 2, daria 1, depois 3, mas não vai me satisfazer, eu quero um MDC. Então tá aqui, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui a minha observação, que 8 é o maior divisor comum entre 24 e 16. Se eu pegar e somar o total de alunos, 24 mais 16, dá 40, que é o total de alunos. E se eu pegar o maior divisor comum entre esses números, vai dar 5. O que eu concluo disso aqui? Que nós podemos formar 8 grupos com 5 alunos, né? Vai ter 5 alunos cada um. Se você olhar aqui, ó, eu consigo tirar 3 meninas e 2 meninos, que dá 5. Ou eu consigo fazer 5 grupos com 8, porque 5 grupos com 8 também dá para fazer. É pegar 5 grupos e botar 8 alunos ali dentro, tá? Então, essa é a nossa ideia aqui. A ideia de divisão, né? Então, aqui a gente respondeu 2. Quantos componentes terá cada grupo? Pode ter 5 alunos, né? E quantos grupos serão formados? 8, tá? E é isso aqui, crianças. Então, vamos lá. Essa foi. Eu quero que vocês vejam isso aí. Tendo dúvida, me perguntem, tá? Pergunta o que vocês quiserem. Eu estou só refletindo aqui no final em relação a esses 5 grupos com 8, pelo seguinte. Eu acho que esse último aqui não bate. 5 grupos com 8 alunos. Porque o 24 não dá para dividir por 5 nem um 16. Tá? Então, eu vou tirar essa última parte aqui, lá no slide lá. A gente deixa só essa resposta aqui. Podemos formar 8 grupos com 5 alunos. Tá? Deixa só essa resposta aqui. Tá bom? Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Hein?